Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha aquele recadinho de sempre, fique em casa, se precisar sair, use máscara, tá? Bem, olha só vou fazer uma revisãozinha básica porque eu já enviei 2 vídeos para vocês a respeito do nosso planeta Terra, né? Ou seja, a formação do nosso planeta Terra. Então, nós falamos do tempo histórico e nós falamos do tempo geológico, né? Nós falamos a diferença desses 2 tempos. O tempo histórico é aquele tempo que serve para medir os acontecimentos históricos, né, da sociedade, e o tempo geológico é aquele tempo que mede os fenômenos naturais e das transformações na litosfera, né? Agora, nós falamos que a litosfera é cheia de formas diferentes, tá? E essas formas diferentes da litosfera foram adquiridas com o processo de formação do planeta, tá? E essas formas diferentes recebem o nome de relevo, tá? Então, que são, na verdade, são elementos que se destacam na paisagem, tá? Agora, mas como é formada a litosfera e como são formadas as diversas formas de relevo? Primeiro, gente, a gente tem que entender quais são as camadas dessa litosfera, né? Nós temos a crosta, nós temos abaixo da crosta o manto e, por último, nós temos o núcleo, tá? Então, nós temos essas diferenças aí em relação à formação do nosso planeta. Bem, o núcleo é a camada mais profunda que a gente tem. Agora, vamos falar um pouquinho de placas tectônicas, já que nós estamos fazendo uma revisãozinha. Placas tectônicas. Já falamos que a litosfera, ela não é totalmente lisa, né? Ela tem várias formas de relevo e rachaduras, e essas falhas, tá? Elas cruzam zonas de instabilidades e daí surgem, por exemplo, o vulcanismo, né? Ou seja, o que é esse vulcanismo? O extravasamento do magma, tá? Tudo bem. E ocorrem também os abalos sísmicos, que são, na verdade, terremotos. Então tá aí. Quer dizer, a litosfera ela não é totalmente lisa. Ela tem várias formas de relevos e rachaduras. E essas falhas criaram zonas de instabilidade, né? Daí surge o quê? O vulcanismo, que é o extravasamento do magma, e surge também os abalos sísmicos, que são os terremotos, né? Então, o vulcanismo e terremotos, nós podemos dizer que são agentes formadores do relevo, tá? São agentes formadores do relevo. Agora, por que a litosfera se movimenta, não é? Quer dizer, por que as placas tectônicas se movimentam, que na verdade é a litosfera? Os movimentos acontecem, né? Os movimentos das placas ocorrem por causa da alta temperatura do magma, tá? Mas o que é esse magma? Esse magma são rochas derretidas que compõem o manto e fazem com que ele tenha um estado pastoso, tá? Aí o calor faz com que o magma se movimente. Então, se o magma se movimenta, as placas se movimentam, tá? O calor faz com que o magma se movimente debaixo da crosta, tá? E esse movimento é chamado de corrente de convecção. Então, são essas correntes de calor, tá, do magma que ocasionam os movimentos das placas, certo? Aí, claro, o magma aquecido pelo calor do manto, próximo do núcleo, sobe, resfria-se e desce novamente, né? Quer dizer, as placas tectônicas ora se aproximam, ora se afastam, tá bom? Quer dizer, são esses movimentos que separam, tá? Horas separam, horas colidem uma com as outras. Então, as placas tectônicas, elas têm movimentos diferentes. Eu já até falei para vocês também desses movimentos das placas tectônicas, tá? Que nós podemos dar nome como movimento divergente, o movimento convergente e o movimento transcorrente.
das placas tectônicas, né? Uma hora elas se afastam, outra hora elas se colidem, então elas têm esses movimentos. Quer dizer, aí nós falamos também da teoria da deriva continental e também a teoria da expansão dos fundos dos oceanos. Então, nós podemos dizer o quê? Que a teoria da deriva continental, o que essa teoria explica? Ela explica a existência da Pangeia, né? Mas foi a teoria do fundo oceânico que explicou a existência das placas e o seu movimento, assim como a configuração atual do continente, tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a teoria da deriva, ela foi criada por Alfred Wegener, né? Em 1913, que ao olhar o mapa mundi, ele observou os contornos dos continentes e ele percebeu que eles se encaixavam, né? E encontrou registros de fósseis idênticos de plantas, de animais e rochas semelhantes em continentes diferentes. Aí sim, quer dizer, na América do Sul e na África, ele encontrou, né, essa diferença. Os mesmos animais e plantas na América do Sul e na África. Daí, ele desenvolveu a teoria em que, em algum momento, os continentes estiveram muito próximos, tá? Quer dizer, ele percebeu isso daí e viu. E se a gente olhar o mapa, a gente percebe mesmo, né, que a África parece que encaixa no Brasil, se vocês observarem isso, né? E aí, nós vamos falar um pouquinho. O que são esses agentes internos, né? São forças naturais que surgem no interior do planeta e são resultado das características de pressão e temperaturas contidas no interior da Terra, ok? Quer dizer, terremoto, tectonismo, vulcanismo formam novos relevos a partir das forças naturais que se originam no interior do nosso planeta, tá? Então, é praticamente isso aí que nós falamos nas nossas aulas anteriores, certo?